Bom dia, estamos novamente cá, desta vez à conversa com o Rodrigo Cipriano. Ele que é licenciado em História de Arte, resolveu vir cá também partilhar um bocadinho dos seus momentos, neste caso, maus momentos. E para também termos a oportunidade de conhecer outra vertente do bullying, desde já agradeço a tua visita hoje. Bom dia, eu gostava de agradecer, muito agradeço estar aqui hoje e eu acho que é um tema que nós devemos de saber que é importante nos dias de hoje, porque milhões e milhões de jovens passam por isto e ao passar por isto, que é sempre num contexto escolar, acabam por ficar com sequelas psicologicamente, para além de fisicamente também psicologicamente, e isso pode prejudicar na vida depois, quando são adultos. E nós, quando fomos a ver o que é que se passou com a pessoa, não no dia atual, o que é que se está a passar na atualidade, mas sim vai muito atrás. E isso é muito importante falarmos nos dias de hoje, quer nas conversas como estas, como noutros espaços por exemplo, em casa, no círculo de amigos. E na escola. E na escola, essencialmente, que é fundamental. Que é onde se passa o bullying, que o bullying está sempre associado à escola. Claro. Rodrigo, quando começaste a te sentir discriminado e humilhado com frequência? Quando é que achas que te expulsou? Assim, eu comecei a ser discriminado, não como bullying, porque o bullying, como disse anteriormente, está sempre ligado à escola, foi em casa. Foi em casa porque eu fui sempre rejeitado de estar com outras pessoas, nomeadamente mulheres. Por exemplo, com as minhas amigas. Não tenho amigos. Tipo, da minha idade, nunca tive amigos, nunca me relacionei com homens. Com rapazes, fui sempre com amigas. E fui sempre rejeitado de estar com elas. E isso, eu sofri muito com isso porque era com elas que eu gostava de estar. Porque desde sempre tive a familiaridade muito perto de mim. Foi muito presente na minha vida. E não estar com elas, porque são o meu círculo de amigos, era-me tirar tipo, a minha felicidade. Porque em casa não tinha isso. E depois também, porque quando nós somos crianças, nós precisamos de ter alguém connosco, a partilhar os momentos, a crescer, faz parte da nossa vida. Mas depois, o bullying foi na escola, obviamente. Acho que começou quando também fui para o 5º ano, para a escola nova, e foi precisamente nos balneários. Porque, pronto, o bullying que eu sofri era por conta da minha orientação sexual, da minha sexualidade. E nos balneários era onde eu ouvia constantemente, por exemplo, todas as semanas, sempre algum comentário menos positivo. Balneários, eu acho que se pode dizer que eram maus, não é? Maus, sim. Por exemplo, ir para o balneário. Eu cheguei, por exemplo, a não fazer educação física durante um ano. Eu não fiz. Foi a única disciplina que eu tive negativa, fui negativa abaixo de 2, por exemplo. Sim, porque não fazias. E como não tinha nenhuma negativa, fui a única. Conseguia passar, mas eu fiquei um ano sem fazer educação física. E eu inventava sempre desculpas porque não gostava de ir para o balneário. Não gostava. Não gostava de ir para o balneário e, pronto, a fazer o exercício tinha que tomar banho e eu não gostava. Não gostava porque sabia que alguém ia comentar. Comentavam sempre que é muito afeminado. Não gosta de tirar a roupa, não se sente confortável, sempre. E comentavam, depois iam para a rua durante a aula, comentavam e nunca ninguém se apercebia disso. E às vezes eu esperava que eles saíssem do balneário para poder fazer o que eu queria fazer à vontade, sem ninguém me. Exato. Ou seja, desde muito cedo sentiste isso? Foi desde o 5º ano. No 5º ano devia ter o quê? Uns 14 anos? Não, 10 11. 5º ano? Sim, 5º ano, uns 10, 11, sim, é verdade. Mas isto durou ainda algum tempo, durou até mais ou menos até o 9º ano. Só a partir do secundário, em que pronto, também comecei a me descobrir e outra mentalidade, também de pensar criticamente e de analisar as coisas, é que mudou. Mas basicamente até o 9º ano. Sim, porque nós é que deixamos que isso aconteça. Infelizmente, isso só acontece se permitirmos. Claro. Sim. Que nem sempre temos essa capacidade, isso demora a ter, porque depende da nossa maturidade e isso vem com o tempo. E sempre que eu sofri bullying, eu nunca falei com as pessoas, nunca falava. Eu, por exemplo, eu sou o que sou hoje
sou muito melhor, eu acho. E tenho a certeza, acho não, eu tenho a certeza disso, mas eu sou o que sou porque foi por mim. Eu não falei com ninguém, não falei na escola, não falei com um psicólogo, não pedi ajuda. Desculpa, deixa-me corrigir. Eu acho que tu não falaste, não é bem assim, tu não tiveste apoio. Porque nessa fase, se calhar, nós não temos também responsabilidade de achar ou não, percebemos que alguém intervenha, porque nós nem sequer sabemos o que é que estamos a passar, nem temos aquela crítica de ajuda. Eu não, por exemplo, é como eu estava a dizer, eu nunca falei com ninguém sobre isto, mas sempre tive apoio de pessoas. Por exemplo, as pessoas que sempre me ajudaram emocionalmente, seja o que for, foi sempre os meus amigos. Sempre. Amigas, como já se sabe. Mas ter que falar, e não gostava muito de falar sobre isso. Eu reservava muito, e agora não sou pelo contrário, sou muito mais aberto ao público, mas eu nunca cheguei a falar com ninguém. E o que sou hoje foi porque eu resolvi comigo. Eu resolvi os meus problemas, resolvi esses problemas interiormente comigo. E não por falar com alguém. Eu acho que... Isto não quer dizer que uma pessoa que sofre bullying tem que ser ela a resolver. Isto é a minha experiência. Sim, eu percebo. Nós temos que saber quem somos e temos que nos aceitar como somos. Porque às vezes também nós somos influenciados pelos outros e às vezes acabamos por estar em luta interior e o que torna tudo muito mais complicado. Mas na escola, achas que tiveste apoio dos professores? Não, era pelo contrário. Houve uma vez que eu lembro que estava numa aula e alguém comentou, já não me lembro o que em concreto, mas alguma coisa negativa, e o professor repetiu. E eu achei... Ele ajudava. As críticas também ria. Exato, ria. Estava sempre a coagir com aquela pessoa. Sempre a falar no mesmo tom ou a repetir. E eu achei isso deplorável, porque um professor tem que ter autoridade. É uma autoridade. E nós, como somos seres sociais, vivemos numa sociedade, cada um tem que ter obrigações e deveres. E nós, como sociedade, nós temos que ter sempre um modelo. Seja os nossos pais, sejam professores, sejam onde for, nós temos que ter um modelo. E os professores têm que ser uma autoridade. O professor tem que dar o exemplo. Assim como os pais também têm que dar o exemplo. Achas que tiveste apoio familiar? Tive apoio familiar, por exemplo, nos momentos que, quando alguém chamava de algum nome, defendiam-me. Mas o apoio verdadeiro, o apoio emocional, o apoio moral, incondicional, nunca tive. Tens noção que também vivemos aqui no distrito ainda é um bocadinho fechado, a mentalidade, infelizmente, e apesar dos nossos familiares nos amarmos, eles amam-nos, acredito nisso. Nem sempre têm aquela capacidade para lidar, porque isto remonta há muitos anos atrás e sofremos com essas consequências. Tens essa noção? E eu sei, e também nunca tive aquele diálogo com eles, que é o que se deseja ter um diálogo entre um filho e os pais. E eu nunca tive isso, e era o que eu sempre queria, e hoje trabalho para isso, para que nós tenhamos um bom diálogo. Que eu acho que também nunca houve aquele preocupar um com o outro, porque nunca tivemos um bom diálogo. Por exemplo, chegava sempre a casa, nunca me perguntavam se estou bem, como é que foi a escola, nunca ouvi. E eu acho que grande parte dos problemas que tenho com eles é derivado disso. Nunca me ensinaram a ter uma vida social e perguntar se está tudo bem em casa. Nunca tive isso desde quando era pequeno, nunca. Até porque somos todos diferentes e todos temos as nossas necessidades. Nem todos querem tanta atenção, uns querem menos atenção, somos todos diferentes. E às vezes acho que não há essa sensibilidade. Nunca houve essa sensibilidade. Porque um é assim, os outros têm que ser assim. E não se fazem um esforço para se adaptar. E pronto, é complicado. A situação cá na Madeira realmente vemos muitas mentes fechadas e restringe muito o apoio. Em todos os níveis. Tu vais a um lugar e tu és discriminado. Até posso-te dizer que... Nem que seja só por olhar. Exatamente. Por exemplo. Mas mesmo pessoas que não tenham preferências específicas, às vezes não têm bons diálogos em casa, nem conseguem se expressar, nem o bullying, e não só o bullying, temos racismo, temos tantas outras formas de... O feminismo também. É muito abrangente, infelizmente. O que é que achas que poderia ter sido feito nessa altura para que, antecipadamente,
não deixasse as coisas chegarem ao ponto que chegaram? Eu vou dizer no diálogo. Acho que o diálogo, por exemplo, no meio familiar, era o diálogo. Acho que era o mais importante. O saber como está o outro, perguntar se está tudo bem, como é que eu me sinto. Tu desesperavas? Em fase de adolescência, inicialmente, quando sofrias bullying dos teus amigos, dos teus colegas, professores, quando não tinhas aquele apoio em casa, quando te sentias incompreendido, porque se calhar era mesmo isso, as pessoas não compreendiam, nem faziam esforço para. Sentias-te frustrado, sentias-te mal. Como é que era, no fundo, lá do teu interior, porque uma coisa é que nós mostramos e uma coisa é que nós sentimos, como é que sentias? Eu sentia-me mal, muito mal, porque eu sempre aceitei como eu era, sempre. Mas sempre que acontecia algum episódio de bullying, não somos de ferro, e acabava sempre por desabar. E até cheguei a ter pensamentos suicidas. Confesso que já tive. Como é que ultrapassaste isso? Como é que chegaste a... Como é que chegaste ao Rodrigo que és hoje? Como é que ultrapassaste? Como é que eu cheguei? Como eu disse anteriormente, foi ser forte. Ter certeza de quem és e Ter da a pessoa que certeza tu de quem és. sou. Pelo apoio dos meus amigos também. Sim, porque isso não nos define, não é? E temos de ter a certeza disso. E ainda bem que o temos, porque... O que é que tu queres dizer à comunidade, a quem nos ouve, às escolas? Todas as pessoas que estão a sofrer de bullying, qual é a mensagem que queres passar? A mensagem que eu quero passar é que as escolas que não que levem em consideração este tema, que não ponham de parte, porque há muitas crianças e muitos adolescentes que passam por isto. E como eu, que sofri calado sozinho. E também para os jovens que passam isso, que falem, que procurem ajuda, que seja com um psicólogo, ou um psicólogo na escola, ou com um profissional competente, que falem, que denunciem. Porque nem todas as crianças têm a capacidade educativa de sofrer sozinho, de ultrapassar sozinho e de resolver esses problemas comigo próprios. Portanto, peço que falem, que denunciem esta prática. Sim, acho que o respeito é a base, mas temos que saber quem somos e aceitarmos como somos. É como eu digo sempre, existem duas palavras completamente diferentes, aceitar e respeitar. E o aceitar é, ok, a pessoa pode não aceitar como eu sou, a minha sensibilidade, mas o respeito é respeitar, é saber que aquela pessoa tem o direito de ser ela quem é e eu também tenho, e não tenho que criticar, apenas respeitar. Obrigada. E por hoje finalizamos as nossas entrevistas. Quero aproveitar para agradecer ao restaurante Cantinho da Madalena, que foram impecáveis connosco, cederam-nos o espaço e ajudaram-nos em tudo. Desde já, muito obrigada. E quem puder vir cá, faça o favor.